Meus irmãos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que o irmão esteja nos assistindo. Que a paz do Mestre Jesus possa amparar a todos nós e possa também nos inspirar nessas breves reflexões que iremos fazer a respeito do Evangelho de Jesus. O título da nossa reflexão será Verdade e Libertação. Vamos falar desse tema amparados por uma passagem do Evangelho de João 8, versículo 32, que diz o seguinte: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é um tema bastante intrigante, né? Que ele nos leva a entender que nós vivemos algemados a algumas mentiras ou alguns preconceitos previamente estabelecidos, ou às vezes até de falsas verdades que trouxemos de outras existências e que nós temos algumas dificuldades de nos libertarmos dessa, vamos dizer, dessas mentiras para que a gente possa adquirir uma nova verdade e mudar o nosso comportamento, né? Então a gente começa dizendo que Jesus dizia, né, aos judeus que acreditavam nele, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, se a gente ficar focado na palavra de Jesus, né, verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como todos nós, seguidores do Cristo, somos discípulos do Cristo, né? Então nós temos que nos esmerar para conhecer a verdade e ela vai nos libertar. Nos libertar de quê, né? Das nossas imperfeições morais, né? Dos nossos vícios, do nosso proceder contrário ao Evangelho de Jesus. Nós vamos pegar aqui uma pequena passagem de um texto, né, do Raul Teixeira, do médium Raul Teixeira, que ele faz uns enfoques aqui bastante interessantes, né? Ele começa dizendo o seguinte, né, que nós ouvimos isso do Mestre há 21 séculos, ou seja, aquela passagem de João, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E aí diz o Raul Teixeira, não nos parece que essa expressão seja bem compreendida por nós, pela humanidade cristã. Nesses 2 milênios que nos separam da vinda do Cristo à Terra, temos nos vistos cada vez mais escravizados, né? Então, na realidade, nós temos aprofundado a nossa, ao invés de nos libertarmos, né, das falsas ideias, nós temos nos escravizados cada vez mais, né, em coisas que não condizem com a nossa evolução. Está dizendo, por exemplo, que nós somos escravos do nosso temperamento. E alguns chegam a afirmar, quem gostar de mim tem que ser como eu sou assim. As pessoas não têm noção de que chegamos à Terra como somos, mas não é para que saiamos do mesmo jeito. Nós temos obrigação moral, meus irmãos, de sairmos melhor, né? Não é sair do mesmo jeito. E para que durante a nossa permanência aqui na Terra, né, para que nós, na realidade, nos modifiquemos, né, durante a nossa trajetória aqui na Terra, uma vez que aqui é uma grande escola das almas, é uma grandiosa oportunidade de aprendizado de todos nós. Ninguém vai a uma escola para passar aí 30, 50 ou 90 ou 100 anos, né, e voltar do mesmo jeito, né? Seria repetir tudo de novo, seria um fracasso, né? Então, na realidade, nós viemos aqui para aprender
nos tornarmos, né, pessoas melhores. Mas como que a gente pode, então, querer fazer essa marcha evolutiva, né? Então, essa marcha para a liberdade, porque a verdade nos liberta. Se nós nos libertarmos, nós seremos seres livres, né? Então, por exemplo, ele diz aqui, nós aprendemos os malefícios do mau gênio, do mau temperamento, né, da irritabilidade. Malefícios sobre a nossa mente, malefícios sobre o corpo, mas nós nos fechamos a isso, né? Há ainda algumas pessoas que são escravos do vício, né, que se não estiverem embriagados, não estão bem. Então tem pessoas com vícios de toda ordem, que sem eles a pessoa não está bem, não está alegre, né? E os vícios são também uma fuga, né? E tem outras pessoas que têm também, são escravos do medo, né? Pessoas que têm medo de tudo, né? Medo da sociedade, medo de ir à rua, medo de barata, né? Então, esses medos, eles nos escravizam, né? Tem pessoa que tem medo de doença também, né? São aquelas pessoas que nós chamamos de hipocondríacas, né? Elas veem doenças em tudo, né? Se apegam aos mínimos detalhes, qualquer suspeita os hospitais, né? Parece que vive ali em função dos remédios, né? Então tem outras pessoas também que têm medo da sociedade, né? Medo de ir às ruas. E aí, se a gente aprofundar um pouco mais, nós vamos encontrar aqueles que são presos aos vícios, né? São os escravos da maconha, da cocaína, do crack e outras drogas, né? Que usam essas substâncias no sentido de fugir, né? A doutrina espírita nos diz com todas as letras que os vícios são uma fuga da realidade, né? Então, às vezes a pessoa quer fugir de si mesma, quer fugir dos problemas do mundo. Só que ela foge dos problemas do mundo, mas se escraviza nos vícios, né? Então é uma fuga não muito, vamos dizer assim, não muito proveitosa, né? Não adianta, às vezes, para essas pessoas, a gente dizer dos malefícios que elas estão provocando na própria saúde, né? É muito difícil você chegar para um viciado e falar, olha, esse negócio faz mal, está destruindo aí o seu pulmão, está destruindo o seu corpo, né? Está destruindo a sua saúde cerebral, a sua saúde mental, a sua saúde orgânica, né? Então, na realidade, para quem é escravo desses vícios, parece que nada disso é verdade, né? Até um dia em que acontece o pior, o trágico, né? Então, são coisas que nós precisamos, às vezes, nos libertar, mas que nós temos profundas dificuldades, né? Nós não estamos aqui para criticar essas pessoas, né? Porque o criticar pelo criticar não faz sentido. Mas dizer que é interessante que se busque essa libertação, né? E uma libertação em definitivo, né? Pela verdade, né? A gente se abra para essas verdades. Muito bem. A esse respeito, a doutrina espírita questionou, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, né, questionou os espíritos, por que dessa dificuldade nossa de nos libertarmos, né, dessas inverdades, né? E os espíritos responderam a eles, na questão 628, que é necessário que cada coisa venha ao seu tempo. Diz ainda que a verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela o ofusca. Observe que se nós estamos num ambiente escuro e as luzes se acendem de repente, né, nós de fato nos ofuscamos, né? Nós temos uma espécie de cegueira momentânea, né? Então, os espíritos dizem que essa verdade para nós ela tem que ser um processo gradativo, né, para não nos ofuscar, né? E Chico Xavier recebeu aqui do irmão X, né, uma mensagem, um livro chamado Lázaro Redivivo, né, que ele diz o seguinte, né, que a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida.
Ou seja, isso aí é muito profundo. Está dizendo que não adianta você pegar informações num livro, ler, decorar aquele livro, né? Que isso não vai ser o suficiente, né? É uma condição talvez até um pouco necessária, mas isso não é suficiente para que você adquira o conhecimento da verdade, né? Está dizendo que é necessário a realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesmo, utilizando a própria consciência. Então não adianta alguém me dizer, né, que o vício é prejudicial à saúde, né, mesmo que eu leia um tratado sobre isso, se aquilo não for interiorizado em mim, né, na minha consciência, né, para que isso possa se consolidar e tomar uma forma prática, né, utilizando a minha própria consciência, né, quer dizer, eu vou me livrar daquele vício porque eu tenho consciência de que aquilo me faz mal. Então essa é uma mensagem interessante que diz que estudar, ler sobre alguma coisa não é o suficiente, é necessária a interiorização, né? E aí o Evangelho de Jesus também nos diz que conhecer, segundo a sentença evangélica, não se traduz em mera informação, mas assimilação de conhecimentos que favoreçam o combate às imperfeições. Mais uma vez o Evangelho dizendo que uma coisa é nós sermos informados de que algo nos faz mal, outra coisa é nós assimilarmos esse conhecimento. Nós costumamos dizer na doutrina espírita que a gente lê, toma conhecimento, mas que isso tem que descer para o coração, para que possa se tornar uma prática diária, para que possa se tornar uma prática de vida, não é? E ainda em torno da doutrina, né, no livro Em Torno do Mestre, de autoria de Vinícius, né, ele diz aqui uma passagem bem interessante também, que diz o seguinte, que a verdade significa inteireza de caráter, né, firmeza de ação, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do espírito. Então eu só vou me libertar de alguma imperfeição moral, física, né, se eu tiver essa informação toda acumulada na minha consciência, interiorizada comigo mesmo, né, com essa luz do meu interior, do meu espírito, né, que vai orientar o meu proceder. E aí vem ainda o questionamento, né, o porquê, né, por que a providência divina, ela nos dosa essas informações, né, porque elas são assim muito lentas. Por isso Raul Teixeira nos diz lá que há mais de 2000 anos nós estamos aí patinando em algumas verdades que talvez já devêssemos ter ultrapassado, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, está dito que, se pois em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Então, Deus e seus enviados e seus profetas, eles nos revelam as verdades na medida em que nós tenhamos condições de receber, né? Eles não vão sair jogando informações fora do tempo, porque seria algo inútil, né? Que nós não iríamos tirar proveito nenhum. Então nós temos que entender que nós somos limitados em perceber essas verdades. Talvez isso para nós seja um consolo, para que não nos sintamos inferiorizados por não termos ainda absorvido ensinamentos mínimos do Cristo, né, ditados há mais de 2000 anos. Né? Então a providência divina sabe disso e nos, vamos dizer, nos dá as oportunidades na época certa. Né? No livro Fonte Viva, também o Espírito Emmanuel nos dá aqui uma mensagem muito interessante também sobre verdade e libertação, né? Ele diz que só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade, diz Emmanuel, né? É perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer
em serviço e burilamento constantes, né? Essa parte aí de sentido da vida, meus irmãos, é algo assim muito importante para cada um de nós, para manter o nosso equilíbrio, né? A cada etapa da nossa existência, nós temos que dar um significado, né? O que nós estamos fazendo nesse momento? Nesse momento da minha existência, qual é meu compromisso com a minha evolução moral? Qual é meu compromisso na minha evolução como cristão, né? Então, na medida em que eu tenho consciência do que eu estou fazendo aqui nesse planeta, nesse momento, né? Eu passo a ser um ser mais livre, né? Para aceitar as verdades que precisam ser, vamos dizer assim, assimiladas por mim, né? E é por isso, então, que os Espíritos nos dizem que a verdade ela é gradual, né? E é gradual mesmo, né? Importante recordar uma passagem do Consolador Prometido, né, Jesus, que ele nos diz em João 16, 12, 13, né? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, é o Cristo dizendo, olha, não dá para revelar tudo para vocês, né? Vocês estão ainda num aprendizado, né? No momento oportuno isso vai acontecer. Creiam que isso vai acontecer. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito de verdade, para nós da doutrina espírita, é o Cristo, né, nos revelando aqueles ensinamentos que à época dos apóstolos ele não pôde passar, porque eles não estariam preparados para recebê-lo, e nem as pessoas daquele tempo também teriam condições de absorver esses conhecimentos, né? E aí Allan Kardec, comentando sobre esse item, no livro A Gênese, no capítulo 1, ele diz o seguinte, né? Se, pois, o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que ele julgou conveniente deixar certas verdades na sombra até que os homens estivessem em condições de compreendê-las. Então, Allan Kardec ele dá uma explicação mais detalhada, né, para que a gente entenda por que o Cristo deu aquela mensagem, né, que eles não estariam preparados em aptos a entender, né? Assim, continuando nessa linha da verdade gradual, o conhecimento da verdade ela é proporcional à nossa evolução moral, intelectual e espiritual, sendo que as revelações divinas sempre ocorrerão quando pudermos assimilar e suportar os seus conteúdos. Fazendo uma analogia com a nossa vida prática, é por isso que a nossa educação básica, por exemplo, tem uma sequência, né? Tem conteúdos lá para ensino fundamental, depois fase 1, fase 2, ensino médio, né? E daí vai avançando. Então também a verdade, as verdades espirituais, as verdades dos profetas, ela segue essa sequência, né? Porque o Espiritismo é também fé raciocinada, né? Então isso nos coloca em condição de entender tudo isso, né? E aí então nós podemos dizer que essa verdade, ela nos libertará na medida em que adquirirmos a capacidade de compreendê-las, no serviço dignificante na prática do bem aos nossos semelhantes. Ou seja, na medida em que nós assimilarmos essas verdades, nós as colocaremos em prática. Colocando-as em prática, nós seremos seres humanos melhores. E como o Espírito não retroage, a partir dali nós já teremos uma verdade implantada em nós, né, em forma de evolução. E aí nós já seremos seres mais livres, né, como disse o Cristo, né? A verdade nos liberta. Então, meus irmãos, conhecer a verdade tem um sentido mais profundo, né? Ela precisa ser penetrada e assimilada para favorecer o combate das nossas imperfeições, né? Passando pelas provas evolutivas que Deus nos impõe, rumo à perfeição relativa da humanidade, tendo Jesus como guia e modelo, né? Então nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, nós temos provas evolutivas e às vezes nós nos questionamos, né, por que eu estou passando por essa dificuldade, né? Então vem a doutrina espírita nos esclarecer, né, que tudo isso faz um sentido. A verdade, a doutrina espírita vem nos revelando algumas verdades que vai nos consolando, né? Por isso que é a doutrina do Cristo Consolador.
Se você acha um significado para aquela dificuldade, que aquilo é uma prova que você está passando ou é uma expiação, você tem mais condições de fazer aquela passagem de forma mais resignada. E essa passagem de forma resignada e uma resignação ativa, isso é uma condição que vai proporcionar uma promoção para o nível seguinte, né? Ou seja, em outras palavras, isso vai proporcionar uma evolução, né? E aí, nós podemos dizer ainda que pelo livre-arbítrio, né, nós temos que acolher a liberdade da palavra semeadora de Jesus, né? Então, pelo livre-arbítrio, nós vamos interpretando o Cristo Consolador, né? E vamos avançando, né? Então, temos que nos tornar também solos férteis para germinar a luz dentro de nós, desenvolvê-la, né? Fazer florescer e dar bons frutos, né? Então, nós temos que ser solos férteis para que essa liberdade se implante dentro de nós e nos liberte, né? Para tanto, precisamos, né, vamos dizer assim, de preparação, né, e de amadurecimento espiritual, um despertar da alma. Nós não seremos nunca, meus irmãos, libertos por verdades provisórias de que sejamos detentores, né? Aquelas mentirinhas de Araque que a gente gosta de contar para nós mesmos, às vezes de ouvir, né? Devemos nos colocar como seres receptivos para a verdade divina, única, absoluta, eterna e imutável, né? Jesus diz que nós devemos ser como criancinhas, né? Que devemos estar sempre prontos a aprender, a mudar, a aceitar as verdades novas que aparecem na nossa vida, para que a gente possa assimilar, né? E, vamos dizer assim, ter um procedimento evolutivo, né? Na medida que nós nos trancamos, nós paramos no tempo, não é? Então, nós podemos dizer também que a libertação pela verdade é um longo processo pelo trabalho incessante na prática do amor ao próximo, como a si mesmo, né? Então, nessa libertação, nós não precisamos buscar vícios, por exemplo, né, para fugir dessa realidade, né? Com a prática do amor ao próximo, né, nós vamos nos libertando, nós vamos nos tornando mais confiáveis, mais seguros, né? E não precisaremos estar buscando fugas através de vícios, né? A prática do amor incondicional também, né? Que é uma dificuldade nossa, né? Nós sempre amamos as pessoas, esperamos algo em volta, algo de troco, né? Então nós temos que praticar o amor incondicional sem esperar uma retribuição, ou até mesmo, vamos dizer assim, gratidão, né? Por aquilo que fizemos, né? Então, o que é o amor incondicional, né? O amor incondicional é o amor pelo amor, né? O amor que perdoa, faz caridade, é um amor que tem misericórdia e tem piedade, que não é orgulhoso e tampouco egoísta, né? Então é um amor que está muito focado também no próximo, né? Nada daquele egoísmo de que primeiro eu, depois o próximo, né? Então é um amor que compartilha, é um amor que faz pelo prazer de fazer, sem esperar qualquer recompensa, né? Então, podemos dizer que quando chegar esse momento na nossa vida, é hora de despertar, né? Com a devida preparação, né, meus irmãos? Porque nada disso vem assim de graça, né? Requer de nós, como alunos, como bons alunos desse planeta Terra, uma certa disposição de aprender, de praticar a cada dia a sua lição possível, né? Para que a gente possa ser, né, toda vez no dia de hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? E é um amadurecimento espiritual, né? E sendo assim, nós iremos gradativamente conhecendo essa verdade, e essa verdade vai nos libertar, né? Tenho certeza disso. Nós vamos agora trazer aqui uma interpretação do Pôncio Pilatos, né? Aquele diálogo dele com Jesus, quando estava ali para receber Jesus, para encaminhá-lo para o Calvário, né? Então nós vamos ver aqui uma interpretação espírita, né, daquela situação, né? Então nós começamos sobre isso dizendo mais ou menos o seguinte, né, que o homem que diz a verdade, aquele que pratica a verdade, não é aquele que sabe muito, né? Não é necessariamente aquele intelectual, aquele estudado, né? É, na realidade, aquele que não simula
nem dissimula, né? Deixando transparecer no exterior aquilo que vem de seu interior. Enfim, o homem sincero, né, na nossa linguagem cotidiana, é aquele que nós não vemos falsidade, né, no seu proceder. É aquele que é autêntico, né? O homem da verdade, pode-se dizer, é aquele cujo falar, né, é um sim, sim, não, não, né, como preceitua o Evangelho, né, ele não tem atitudes dúbias. O homem da verdade não usa de subterfúgio, né, e nem de falsas verdades, circunlóquios, né, ele não se mascara com qualquer, vamos dizer assim, espécie de disfarce. Volto a dizer, ele é autêntico, né? Por quê? Porque a verdade é força, é energia moral, é fortaleza de ânimo. A verdade, ela é contagiante, né? Ela deve contagiar aquele ouvinte, né? Aquela pessoa que você ouve e vê que ele está, que dentro dele, né, exala ali uma linha de verdade, de encontro ao diálogo, né? Então, a verdade, ela é incompatível com atitudes dúbias, indecisas, né? Meio termo, né? Em toda e qualquer conjuntura, ela conserva-se inabalável e inalterável. Nada enfraquece essa verdade, né? Ela desconhece temores, ela é alheia às ameaças, né? Então, aquele que fala a verdade, ele pode dizer que algumas vezes ele estaria arriscando, talvez, a sua reputação, quem sabe até a sua vida, a sua segurança, sim, né? Porque ele desconhece temores, né? E ele é alheio a ameaças. A verdade é também, meus irmãos, por sua natureza, incorruptível, né? Não há razões de interesse que a demovam, né? Então a verdade, ela não se vende. A pessoa que diz a verdade é uma pessoa honesta, né? É uma pessoa que não se compra, né? Que não vende as suas ideias, que não vende a sua consciência. Ela é, vamos dizer assim, fiel, né? E nesse contexto, voltando à passagem de Pôncio Pilatos, né, com Jesus, podemos dizer que Jesus poderia ter feito naquela ocasião, né, o maior e o mais eloquente discurso sobre a verdade para convencer ou converter a Pilatos, né? E o fez, né? E o discurso mais eloquente, olha só que bonito, que Jesus Cristo fez perante Pilatos foi silenciar. Então isso foi, na realidade, né, o discurso que Jesus fez, né? Quando perguntados, ele disse, tu o dizes, né? Ou seja, ele silenciou diante de Pilatos, né? E aí, por que Jesus silenciou, meus irmãos? Isso aqui é interessante. Porque o mestre sabia, né, que é muito complicado querer falar a verdade para quem gosta da mentira, para quem ainda não está interessado na verdade. Então ele sabia que ele ia fazer o melhor dos seus discursos ali e não ia mudar muito aquela situação, né? Por quê? Porque naquela confusão, naquela gritaria, naquela agitação, né? Como é que Cristo, atado, sofrido, iria fazer discurso sobre uma verdade a Pôncio Pilatos, né? Porque Pôncio Pilatos, meus irmãos, ele estava ali numa atitude dúbia, né? Indecisa, né? De segundos interesses, né? Em toda e qualquer conjuntura, né, a verdade deveria ser inabalável, inalterável, né? Nada enfraqueceria, né? Desconhece temores, alheio às ameaças. Mas Pôncio Pilatos estava ali mais preocupado com o seu cargo, né, junto ao César, e com a multidão que estava ali, do que com a verdade, né? Qualquer coisa que Jesus dissesse ali, talvez não fosse mudar nada, né? A verdade é também, meus irmãos, como já foi dito, né, ela é incorruptível, né? Nada pode mudar diante dessa verdade, né? Então, isso aí explica por que Jesus entendeu ser de bom alvitre não dar resposta a Pilatos, né? Porque seria, naquela expressão popular, jogar pérola aos porcos. Porque esse homem, né, quer dizer, Pilatos, ele tinha, como tem todos os Pilatos, né, todos os Pilatos na vida, né, a verdade viva e a verdade palpitante no seu íntimo, né? Pilatos sabia que estava ali diante de ia cometer uma injustiça, porque ele sabia que Jesus não era nada daquilo que eles estavam querendo, vamos dizer que
convencer a Pilatos de que fosse, né? Porque Pilatos, nessa ocasião, ele estava num positivo e franco conflito com a verdade, né? Contra a condenação de uma vítima inocente, né? Condenação reclamada pela prepotência do século, apoiada na ignorância das massas populares, né? Então Pilatos era um homem em conflito naquele momento. Encontrando-se, pois, em contato direto com a verdade, já pelo interior, já pelo exterior, Pilatos, contudo, não sabia onde ela se achava, nem o que era. Ou seja, ali estava transtornado, não é? A conduta de Pilatos, em desacordo com seu fórum íntimo, lavrando a sentença de morte contra aquele cuja inocência publicamente ele já havia confessado, meus irmãos, atesta, em realidade, que Pilatos não se achava em condições de, naquele momento, perceber a verdade, de saber e sentir o que ela é, de aquilatar do seu valor e da sua importância. Então, Pilatos era um homem em conflito, né? Então ele não tinha ali condições de discernimento, né? Jesus, em algum momento de sua passagem narrada por João 18:37, ele disse, né? Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, eu sou a verdade. O Cristo de Deus veio ao mundo dar testemunho da verdade, né? E o fez de tal maneira que pôde dizer com justeza, né? Eu sou a verdade. E aí nós podemos inferir disso que há indivíduos, vamos dizer, de muitos talentos, de muita intelectualidade, mas que vivem aqui na Terra divorciados da verdade, né? Seja por conveniência, seja por interesse, ou às vezes mesmo por ignorância, né? Porque eles se julgam deuses da verdade. Para eles, a verdade é eles mesmos, né? Não é a verdade do Cristo, não é a verdade de Deus, né? Então, por ignorância também, essas pessoas agem, né? É possível que o homem pode ser erudito, pode ser estudado, doutor, mestre e tudo mais, né? Saber muita coisa, ocupar até posição de destaque na sociedade. E a despeito de tudo isso, achar-se nas condições de Pilatos, quando dirigiu essa pergunta, né? Mas afinal, o que é essa verdade, né? O que é essa verdade, né? O que o preposto romano, meus irmãos, entendeu perfeitamente, bem, foi que o seu cargo, a sua sinecultura, de que esplendidamente vivia, estava em jogo. Ele gostava do poder. Ele não queria perder aquela mordomia, aquele status que ele tinha naquela situação, né? Então, diante da possibilidade de cair das graças do César, né? E de perder o posto que ocupava, e nas prerrogativas de que fruía, porque ele tinha muitas mordomias, né? O romano contenta-se com um platônico protesto acompanhado da célebre cerimônia de lavar as mãos e assina covardemente a sentença de morte contra a própria verdade. E aí, meus irmãos, finalizando e concluindo as nossas reflexões, podemos dizer que, assim como Pilatos, continuam procedendo os Pilatos de todos os calibres, nas múltiplas emergências da vida, em que são chamados a se pronunciarem na escolha entre a verdade e o interesse. Então, isso aí serve de lição para as nossas vidas, quando estivermos de ouvidos mocos para as verdades dos nossos vícios, das nossas imperfeições morais. Certamente será sempre mais cômodo, né, nós fecharmos os ouvidos para a verdade que nos liberta. Porque essa verdade que nos liberta, muitas vezes ela exige de nós atitudes que devam ser implementadas com bastante disposição de mudança de comportamento, né? Então fiquemos com essas reflexões, que elas possam iluminar a cada um de nós nas nossas reflexões sobre as nossas verdades, sobre a busca da verdade no Evangelho de Jesus, e que isso possa contribuir para que sejamos pessoas um pouco melhores, para que possamos nos sentir mais
libertos nessa nossa trajetória evolutiva. Que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado Deus, obrigado Jesus, obrigado Centro Espírita André Luiz, por me permitir essas reflexões nessa ocasião. Muito obrigado, fiquem com Deus.